Gente, nas últimas aulas que eu passei para vocês, a gente falou bastante sobre caracterização de solos, né? Ficamos muito nessa parte, né, de classificar os solos. E na última semana eu passei falando sobre o processo de compactação, que é o nosso novo tema. E aí eu passei 2 vídeos, né, explicando, um falando sobre o que é compactação, e mais outros 2 falando sobre a curva de compactação e o ensaio de compactação, tá? Aqui, nesse exercício, a gente vai ver mais específico do ensaio, tá? Da construção da curva, né? E aí, em seguida, né, mais tarde, eu irei passar um vídeo explicando a compactação de campo, tá? Que vai ser uma consequência dos ensaios que a gente fizer no laboratório, tá? E aí eu vou mostrar a relação que eu não havia falado no vídeo, né? A relação desse ensaio de laboratório com a compactação em campo, tá? Então, nessa aula eu vou dar uma relembrada nos conceitos de compactação, tá? Então, o que é a compactação? Imagina que a gente tem um sistema de solo. Esse sistema tem as partículas sólidas, a água e o ar. O que acontece nesse processo de compactação? Eu quero retirar o ar, né, desse sistema. Então, como que eu faço isso? Eu aplico uma energia de compactação, tá? Eu mostrei para vocês diversas formas de aplicar essa energia, né? Soquete, mecânico, rolo compressor, né? Que vai fazer essa energia de compactação, que vai ter o intuito de expulsar o ar desse sistema de solo, tá? Com isso, nós vamos ter um solo mais densificado, tá? E quando eu falo de densidade, quando a gente fala de densidade, a gente também está falando sobre massa específica, tá? Ou peso específico. Então, a gente aumenta a densidade desse solo, as partículas ficam mais próximas, né? O que vai aumentar, vai melhorar algumas características desse solo, tá? Então, dessa forma, com a expulsão desse ar e com essa densificação, nós vamos ter as seguintes consequências. Nós vamos ter o aumento da resistência do solo ao cisalhamento. E isso é muito importante em solos para engenharia, né? A gente vai ter a redução da compressibilidade, ou seja, esse solo ele não vai ter mais aquela variação volumétrica, né? Então, isso também é uma característica boa, né, nessas aplicações geotécnicas, tá? E nós temos a redução da permeabilidade, né, e esse solo se torna mais impermeável, justamente porque as partículas estão mais próximas, tá? Então, evita a percolação de água nesse sistema, tá? Que é um problema que a gente vai ver futuramente, essa percolação de água, tá? Então, aonde a gente vê essa aplicação da compactação, né? A gente vê em pavimentação, que é muito importante a compactação, né? Então, ele vai fomentar, né, a base no meu pavimento. E eu mostrei para vocês, né, que esse processo de compactação, ele surgiu de diversos problemas que acontecia em pavimentos, né, principalmente pista de avião, né, que eu mostrei, né, até um problema onde a roda de um avião acabou travando no solo, né, que afundou, né, então a gente tinha diversos problemas nesse sentido, tá? Então a compactação, ela vai servir, né, para melhorar essas características da base do solo, né, a gente fala de base, né, mas é praticamente a fundação desse pavimento, tá? Que um pavimento é uma estrutura e deve resistir à carga sobre ele. E também serve de compactação, a gente tem aplicação também da compactação em
fundações, né? Quando a gente faz a vala de uma fundação de uma edificação, né, a gente também precisa compactar o solo, né? A base da fundação, a base da estrutura da casa também tem que ser compactada, tá? E quando a gente fala de corte e aterro, né, a gente também tem que fazer a compactação, porque a gente fez um rearranjo nessa estrutura, né? E a gente precisa tornar ela com as melhores características depois, né? Na hora de aterrar, eu tenho que deixar esse solo bem compactado, tá? Tem diversos problemas que, em casas, por exemplo, em que não se toma cuidado de fazer essa compactação. Eu tenho essa situação, tá? Em uma casa, na minha casa, tá? Que eu tenho, que a gente comprou, ela estava em processo, né, de construção, e aí na garagem a pessoa que construiu não fez a compactação correta. E aí o que aconteceu com o piso da garagem? Afundou. Então, olha o custo que eu vou ter. Eu vou ter que quebrar o piso novamente, o piso de concreto, tá? Vou ter que quebrar esse piso, lançar o solo de novo e fazer a compactação novamente, tá? Então, deve-se fazer esse processo de compactação na fase inicial da construção da casa, tá? É importante fazer isso, principalmente quando tem processo de aterro, né, lançamento de solo. Então, essa compactação é extremamente importante, tá? Bom, então a gente viu que Ralph Proctor, ele estudou a teoria da compactação. E esse cara ele vai ser muito importante nesse processo todo aí da compactação em si. Então, o que ele falou? O que ele conseguiu compreender da compactação? Ele viu que a densificação, né, que é a consequência da compactação, né, que é a massa específica, ela está relacionada diretamente com o teor de umidade e com a energia de compactação. Então, a gente tem esses três fatores, tá? Lembrando que deve ser a massa específica seca, o ROD, tá? Ou peso específico seco, com o teor de umidade e energia de compactação. Esses três fatores estão relacionados, tá? Então, ele viu, percebeu, né, essa relação e também mostrou para a gente a curva de compactação, tá? A curva de compactação é essa parábola com concavidade para baixo, tá? Então, a gente vai ter sempre essa configuração, né, nas curvas de compactação, tá? Independente do solo, ok? Sempre vai ter uma configuração similar, tá? Ah, tá mais aberto, tá mais fechado. Isso depende do estado do solo, do tipo de solo e de outras características que eu mostrei que influenciam na compactação, tá? O que é interessante nesse gráfico são ramos que nós temos, tá? Nós temos o ramo seco, né? Que é o momento em que a gente começa a adicionar água, tá? Para fazer a compactação, né? Então a gente vai adicionando água e nós temos o ramo seco, né? Então esse solo ele vai incorporando água até chegar no momento em que ele chega no seu peso específico, né? Na sua massa específica seca máxima, né? E um teor de umidade ótimo. A partir desse momento ele entra para o ramo úmido, tá? E já começa a perder, né, sua qualidade, né? A gente tem essa queda aqui da densificação do solo, que é o nosso ramo úmido, né? O solo ele fica muito poçado de água, né? Ele fica lamaçal, né? Então ele não consegue mais densificar, né? Fica uma pasta, né? Então a gente chama de ramo úmido, né? E a gente não é interessante trabalhar nesse ramo, tá? O interessante é que a gente chegue na densificação máxima com a umidade, com o teor de umidade ótimo, tá? Então, a gente tem também uma curva, né, de saturação que mostra que quando eu tenho essa densificação máxima, não significa que eu vou ter uma saturação desse solo de 100%, tá?
não significa que esse solo ele vai estar totalmente saturado de água, tá? Então, por isso que a gente tem essas curvas, a gente pode criá-las, né? Podemos construir essas curvas aí, né? E ela vai seguir, né? Ela segue, né? Uma tendência ali onde a gente tem né, o alinhamento das curvas de compactação, se a gente tivesse várias diferentes energias de compactação aplicadas nesse solo, né? Eu mostrei justamente isso, né? Que dependendo da energia de compactação, né? A gente ou reduz, né? Esse teor de umidade, tá? Ou aumenta, tá? Então, a energia de compactação, ela também é importante, tá? Bom, isso eu coloquei aquela dúvida, poxa, tá? Que foi o insight de compactação. Como que a gente vai fazer isso em campo? Como que eu vou saber em campo que eu estou densificando o meu solo para um teor de umidade ótimo, né? Como que eu vou saber que eu estou chegando nessa densificação máxima, né? Então, e aí, né, as pessoas ficavam pensando como fazer isso, como aplicar isso em campo, né? Que é algo complicado, né? Algo que a gente não consegue, né, prever, né? A gente vai lançando a água assim de qualquer jeito e vai chegar na densificação máxima. Será que é assim? Não. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma simulação, né? Que foi justamente o que Proctor propôs também. Então, a gente tem um ensaio de compactação Proctor, né, que recebe justamente o nome dele, né? Eu mostrei que tem vários tipos, né? Nós temos o Proctor normal, Proctor modificado, né? Proctor intermediário, né? Então, enfim, nós temos esses tipos, né, de aplicação do ensaio, que vai variar, né, o tamanho do molde e também o número número de golpes, né, nesse solo, tá? Nas camadas, vai variar também as camadas desse solo no processo, né, desse ensaio, tá? Então, a gente faz uma simulação, a gente vai em campo, coleta esse solo, que a gente quer fazer a compactação, leva para o laboratório e faz um ensaio de compactação. Então, a gente vai pega o molde, que é esse molde cilíndrico, coloca o solo em camadas, tá? Em cada camada a gente executa, né, os golpes, né, que eu mostrei todas as etapas, né, desse ensaio, né? Aqui ele está fazendo o golpe, que é justamente o momento da compactação das camadas, tá? Então a gente usa um soquete manual, tá? Em que a gente, esse soquete ele tem um pezinho, tá? Então ele levanta o soquete na altura máxima, tá? Imposta justamente por esse cano aqui, tá? E solta. E ele vai fazendo, golpeando, vai golpeando, vai golpeando. E tem uma quantidade de golpes que deve ser por camada, tá? Isso depende do tipo de ensaio que a gente está fazendo. Se é um ensaio normal, um Proctor normal, modificado, intermediário, tá? Isso depende, tá? Nesse caso aí, desse vídeo em específico, se eu não me engano, ele está fazendo um Proctor modificado, né? Até porque o molde é maior, tá? E o soquete também, tá? Então, tem essas nuances entre os ensaios, tá? Então, a gente tem modificação da quantidade de camada, modificação do número de golpes e do tamanho do volume de solo ali, tá? Então, tem essas nuances aí desses ensaios. Enfim, então, através desse ensaio, a gente faz a curva de compactação e determina o teor ótimo de água. Então, eu já sei a quantidade de água que eu tenho que lançar naquele solo para eu conseguir chegar no máximo, tá? E aí, eu vou mandar um vídeo para vocês explicando o processo do ensaio de compactação em campo relacionado com esse ensaio. Porque aí, esse ensaio também vai trazer informações para a gente com relação à energia de compactação que a gente deve aplicar em campo, né? Ou seja,
eu vou sair do laboratório já com as informações que eu tenho que aplicar em campo. Eu vou sair com a quantidade de água que eu devo lançar e vou sair também com a energia de compactação. Isso vai me indicar qual que vai ser o melhor equipamento que eu devo aplicar em campo, né? Qual equipamento eu vou utilizar? Eu mostrei um monte de rolo compactador. Eu não mostrei as diferenças, eu vou mostrar essas diferenças desses rolos, tá? E a aplicação deles, né? Essa rotação, né, vai definir aí essa energia de compactação e tudo mais. E, através desse ensaio, a gente obtém essas respostas, né, esses dados, tá? Bom, então, dito isso, né, a gente vai para um resultado de ensaio de compactação, tá? Então, no resultado, né, aqui eu peguei uma ficha, né, de um resultado de compactação que foi feito em Santa Felícia, em São Carlos, tá? Onde foi pego esse solo uma profundidade de 1,5 metros, tá? É interessante, antes de começar um ensaio de compactação, determinar a massa específica das partículas sólidas, tá? Que é o ρS. Então, é interessante fazer essa determinação antes de começar esse ensaio de compactação, né? Então, a gente faz toda aquela caracterização do solo, até mesmo para identificar o solo, e faz a determinação desse ρS, tá? E aqui, né, ele já coloca no cabeçalho esse valor, né, 2,674 gramas por centímetro cúbico, tá? Bom, então, aqui tem o número, né, do cilindro e do soquete que foi utilizado, tá? Isso é importante, tá? Até mesmo porque ele vai poder identificar esse cilindro, ele vai saber qual que é a tara dele, enfim, tá? Deve-se, né, pesar esse cilindro e também fazer as medidas métricas, né? Aferir o diâmetro, a altura e calcular o volume desse recipiente, tá? A energia de compactação é essa energia aqui, né? É isso aqui que eu vou falar para vocês na próxima aula, tá? Que é essa energia aqui que vai ser importante para campo, tá? Aqui, né, nesse quadro mais inferior, são os resultados em si do ensaio, tá? Então, esse primeiro aqui é referente ao processo de compactação, tá? Então, ele pegou o cilindro, né, e o soquete, né, fez a determinação, né, pesou o sólido mais a tara mais a água, né? A gente sabe que antes de colocar esse solo no cilindro, a gente lança água no solo, né, joga água, faz, né, a umificação dele, né, mistura bem para ele ficar uniforme ali e vai lançando no cilindro e compactando, tá? Então, aqui, né, esse resultado final, né, de sólido mais tara mais água, é quando a gente já tem o corpo de prova pronto, tá? Aquele corpo de prova que a gente, né, finalizado, compactado, retificado, né, que a gente tem que tirar o excesso que fica por cima, né, do cilindro, né, a raspagem que a gente faz, né? Então, a gente pesa, tem esses valores. Ele obteve 5, tá? É o que normalmente a gente faz em laboratório, determina 5 pontos, tá? Então, aqui temos essas massas, né? E aí fica esses quadros em brancos, que é o que a gente precisa determinar, tá? Então, a gente tem sólido mais água, né? O ρ, que é a massa específica do solo, tá? A gente tem aqui também, nesse último quadro, tá? A determinação do teor de umidade, tá? Então, depois que a gente faz, né, essa frição, né, que a gente termina de fazer o corpo de prova, pesa, retira o corpo de prova de dentro do cilindro, né, que a gente usa o macaco hidráulico e retira esse solo, né? A gente fatia esse corpo de prova, né? E na parte central, né, desse corpo de prova, a gente retira uma amostra que a gente coloca em cápsulas, né,
Na verdade, a gente retira uma amostra de cada um desse corpo de prova e faz o ensaio de teor de umidade, tá? Então, a gente utiliza a cápsula de alumínio, coloca esse solo, pesa, né? Determina esse valor de massa aqui, sólido, mais tara, mais água, coloca na estufa, né? Quando tiver seca essa amostra, a gente retira, pesa novamente, né? Obtém solo mais tara, tá? E com isso a gente consegue determinar, né, o teor de umidade referente a esses corpos de prova, né, desse processo de compactação. E com isso a gente consegue determinar, né, além do teor de umidade, né, o RODE, né, que é a massa específica seca desse solo, tá? Que vai ser importante para a construção do nosso gráfico da nossa curva de compactação, tá? A gente precisa do RODE e do teor de umidade, tá? Então, esses valores aqui, ó, esse valor, opa, deixa eu voltar aqui, esses dois valores aqui vão ser importantes para nós. É eles que a gente quer obter, tá? Desse ensaio. Então, vamos lá. Então, vamos no processo de cálculo aí. A primeira coisa que a gente vai fazer é determinar esses valores aqui desse primeiro quadro aqui, tá? Então, a gente tem que determinar, antes de mais nada, os sólidos mais A, tá? Então, como que a gente obtém esse valor? A gente pega o sólido mais água que foi dado, tá? Aqui, esses valores que estão marcados em laranja, e subtrai com a tara, que é essa tara aqui, tá? Referente ao cilindro, tá? Então, eu tenho uma tara de 2.365,2 gramas, tá? Então, eu faço a subtração, né, entre esses dois valores. Então, basicamente, eu fixo a tara, né, e faço, né, a subtração com esses valores aqui, ok? Como é subtração, eu vou fazer esse aqui rapidinho. E aí o Rho eu vou pedir para vocês calcular, tá? Então, nesse primeiro, né, na primeira determinação, obtivemos 1.144,3. Na segunda, 1.909,2 e 2.080,1 gramas e 2.095,9 e 2.060,9 gramas, tá? Então, esse é o valor de sólido mais água, tá? Então, como que a gente vai fazer para determinar o Rho? O Rho, ele vai ser a massa, né, do sistema de solo, desculpa, dividido pelo volume, né, desse sistema, tá? Então, eu tenho esse valor que a gente calculou anteriormente, que é sólido mais água, que é justamente a massa do sistema de solo, dividido pelo volume, que é justamente o volume do cilindro, né, que contém essa amostra. Então, vai ser essa divisão. Eu vou pedir para vocês fazerem, para mim, cada uma dessas determinações aí, tá? Para o Rho.
Aproximar o primeiro dá 1,75. Vamos ver. Ó, peraí, um momento. Dá 1,75, tá? Exatamente. Aqui eu deixei 3 casas, tá? Outro dá 1,913. Isso. Dois vírgula zero oitenta e quatro. Exatamente. Esse arredondando deu 2,1. Isso. 2,1. 2,064. Exatamente. Então, a gente conseguiu obter a massa específica do solo. Agora, por que a gente determinou essa massa específica do solo? Vai implicar em alguma coisa aqui no nosso ensaio de compactação? Alguém sabe dizer? Lembra Eu que eu acho tenho. que vai, mas não sei o porquê. Como que a gente. Quais são as formas que a gente consegue determinar rodê? Que é esse daqui, ó. O teor de umidade, que utiliza para achar o rodê também. Também usa o Rho de umidade. A fórmula do rodê, ele vai estar diretamente relacionado com esse Rho que a gente acabou de calcular, tá? Sim. E com o teor de umidade, tá? Então, por isso que essa primeira determinação, ela é importante para o nosso ensaio de compactação, para os nossos resultados, tá? Então, a próxima parte é a gente determinar esses valores aqui embaixo, que são o teor de umidade e o rodê, tá? Então, a gente vai determinar a massa de água que existe nesse sistema, que já é um sistema para determinar o teor de umidade, tá? Então, eu preciso da massa da água. Por quê? Porque o teor de umidade, ele é igual à massa da água dividido pela massa de sólidos, tá? Então, eu preciso determinar essa quantidade de água, tá? E determinar essa quantidade de sólidos que aparece logo embaixo. Então, como que eu determino a quantidade de água? Eu pego, tá? Tem que ser aqui dessa tabela, ok? A massa referente a sólidos, tara e água, menos sólido mais tara. Porque aí vai me restar nessa subtração só a quantidade de água, tá? Então, fazendo esse processo, né, eu vou chegar nesses valores aqui, tá? Lembrando que o que está em destaque são os valores que eu pego para fazer essa subtração, tá? Então, nesse
primeiro aqui, ó, eu pego 122,1 e subtraio com 112,57. E aí a gente vai ter uma massa de água de 9,53. Faço esse processo para as demais determinações, tá? Observem que há um aumento da quantidade de água, né? Então, aqui nesse primeiro momento, eu tenho 9,53. Na última determinação, eu já tenho 13,8, né? Eu elevei a quantidade de água. E é isso que a gente precisa fazer nesse ensaio de compactação, né? A gente faz uma primeira determinação, uma quantidade de água um pouco mais baixa e vai aumentando gradualmente, tá? Existe um estabelecimento, uma regra para essa quantidade? Não, tá? Isso tudo o operador ele pega na prática. E aí ele vai aumentando isso, né? Observem que dessa primeira determinação para a segunda, ele errou na quantidade de água. Ele errou como assim? Ele acabou reduzindo a quantidade de água da primeira para a segunda determinação, tá? Isso acontece, tá? Porque é tudo visual, né? Então, é suscetível a erros, tá? Bom, então, feito essa quantidade de água, eu preciso da quantidade de solo, da massa de sólidos, tá? Então, para eu conseguir determinar essa massa de sólidos, eu vou ter que subtrair esses três valores que estão acima deles, tá? Então, eu vou ter que subtrair o sólido mais tara mais água. Eu marquei errado aqui, tá, gente? Desculpa, era para marcar a água aqui, tá? Esses sólidos mais tara não entra na subtração, tá? Até poderia entrar, né? Pegar o sólido mais tara menos a tara, né? Enfim, pode ser também. Aqui eu fiz o processo mais longo, né? Peguei o sólido mais tara mais água, subtraí com a tara e subtraí com a água, né? Não tinha que pegar esses dois valores aqui, sólido mais tara menos tara, né? Enfim. Mas dá a mesma coisa, tá? Então, se eu fizer essa subtração, eu vou chegar numa massa de 84,65, tá? Então, aí eu tenho os meus respectivos valores de massa de partículas sólidas, tá? Com esse resultado, já é possível calcular o teor de umidade das respectivas determinações, tá? Então, o teor de umidade ele vai ser a massa de água dividido pela massa de sólidos, vezes 100, porque tem que ser dado em porcentagem. Então, eu vou pegar essa massa de água, 9,53, e dividir por 84,65 para essa primeira determinação. E aí, nós vamos chegar no valor de 11,26. E eu vou fazendo a mesma coisa, o mesmo processo para as demais determinações, tá? Então, observem que a gente vai aumentando o teor de umidade, tá? Aqui. Bom, então, né, eu já tenho, né, parâmetros suficientes para calcular ρD. Eu já tenho o Rho, que foi esse primeiro valor que a gente calculou aqui, né? E eu tenho o teor de umidade. Então, já é possível eu calcular ρD, tá? Então, ρD vai ser dado por essa forma, em que Rho, vou dividir Rho por 1 mais o teor de umidade. Lembrar que o teor de umidade que foi dado aqui ele está em porcentagem. Então, eu tenho que, na hora de fazer o cálculo, em número, tá? Tirar essa porcentagem, ok? Então, eu vou pegar, nessa primeira determinação aqui, eu vou pegar 1,747, vou dividir o ponto 11,26, tá? E assim, eu vou determinar a determinação, tá? E nesse caso, eu vou chegar no valor de 1,571, tá?
Então, eu vou fazer esse mesmo processo para os demais. Então, vou achar, né, o rodê para as demais determinações. Um detalhe, tá, que se deve observar, que aqui o operador, ele errou na quantidade de água, né, que eu havia dito, né, da primeira para a segunda determinação, 9,53 para 8,47, né. Como que ele fez para corrigir, para ter uma elevação na quantidade, no teor de umidade? Bom, ele fez alterações na quantidade de partículas de solo. Então, ele aumentou um pouco, reduziu, na verdade, a quantidade de solo, nesse segundo caso aqui, para ter idade, né, superior à primeira determinação, que foi isso que aconteceu, né? Na primeira determinação, eu tenho 11%, mais ou menos, de teor de umidade. E na segunda, eu já vou ter mais ou menos 13%, né? Então, isso é interessante, né, de ser observado, que a gente tem esse controle, tá? Se, né, o teor de umidade, ele está relacionado com a massa de água, né, está relacionado diretamente com a massa de água, inversamente com a massa de sólido, eu posso brincar, manipular com essas duas massas, tá? Para manter uma constância, né? Então, nessa segunda determinação, né, ele reduziu a quantidade de solo, né? E aí ele acabou tendo uma quantidade menor, né, de água, tá? Então aí ele conseguiu essa proporção, né, essa elevação de teor de umidade, tá? Isso tudo a gente acaba pegando na prática mesmo, né, de fazendo várias vezes, repetidamente, esse ensaio de compactação, tá? Ok, então a gente já chegou nos parâmetros finais, que são os parâmetros que a gente precisa para montar o gráfico, a curva de compactação, né? Que é o teor de umidade e o rodê. Aí vem esses outros dois parâmetros, né? Que é o índice de vazios e o grau de saturação, tá? A gente faz isso, né? Para a gente ter a curva de saturação, tá? E eu vou mostrar ela mais à frente. Então, a gente tem que, para calcular o grau de saturação, a gente precisa também determinar o índice de vazios, tá? E eu mostrei, né, que a gente consegue também fazer um gráfico entre o índice de vazios e o teor de umidade, tá? Então, o teor de umidade, o índice de vazios, desculpa, ele vai ser o ρS, que é justamente esse valor aqui que eu falei que deve ser o primeiro valor, né, que a gente deve obter antes de começar o ensaio, tá? Que foi 2,674, tá? Dividido por rodê menos 1. Então, eu pego esse valor, fixo ele para qualquer determinação e vou variando o rodê, tá? Então, eu faço esse cálculo 5 vezes e determino o índice de vazios para essas determinações, tá? Observem que, né, aqui, né, a gente vai ter uma queda quando a gente chegar no teor ótimo, né? A gente vai ter uma queda do índice de vazios, tá? Que eu mostrei para vocês que o mínimo de teor de vazios, ele está relacionado com o máximo da massa específica seca máxima desse solo, tá? No vídeo curva de compactação, eu mostro justamente esses dois gráficos mostrando essas referências, tá? Então, para eu ter uma densidade máxima, eu vou reduzir o máximo o meu índice de vazios, tá? Justamente, né, porque eu vou tentar retirar, né, o ar desse sistema, tá? E
deixar essas partículas mais próximas, né? Eu tenho uma certa quantidade de água, obviamente, mas eu vou deixar essas partículas mais próximas e reduzir esses vazios nesse sistema, tá? Bom, então, com esse índice de vazios, eu consigo determinar o grau de saturação, né? Que vai medir essa quantidade de água, né? Essa elevação de água que está no meu solo. Então, a saturação, ela pode ser calculada por essa relação aqui, onde eu tenho o teor de umidade multiplicado por ρS, tá? ρS sempre fixo, ok? Dividido pelo índice de vazios, que a gente acabou de calcular, vezes o ρW, que é a massa específica da água, tá? Ah, mas não tem ρW nessa tabela. Não importa, porque a gente já sabe o valor de ρW, né? A gente sabe que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então, dessa forma, a gente obtém, né, para cada determinação, o grau de saturação, tá? Então, percebam que quanto mais a gente eleva a quantidade de água, mais se eleva o grau de saturação, tá? Então, observem que a gente chega a uma saturação de 91,55%, ou seja, a gente nem chegou a 100%, né, nesse ensaio de compactação. Então, isso não significa que eu vou chegar, o meu solo ele tem que estar 100% saturado para que eu tenha uma compactação ótima, tá? Um teor de umidade ótimo. Bom, com esses valores, tá? A gente já consegue obter a curva de compactação, tá? A primeira curva que eu vou mostrar para vocês, ela é referente a esse valor de W e ρD. Então, ela é referente ao teor de umidade e a massa específica seca, tá? Então, fazendo isso, eu chego nesse gráfico aqui, tá? Bom, esse gráfico, né, a gente constrói os pontos, tá? E o interessante, o que deve ser feito, aqui ele obteve diretamente, tá? Mas isso não é interessante a se fazer, porque, na verdade, a gente tem que traçar uma linha, né, que relaciona esses 3 pontos no ramo seco e uma outra linha que relaciona esses 2 pontos no ramo úmido. E essa linha, né, essas 2 linhas têm que se cruzar em algum momento aqui em cima, tá? Nesse cruzamento, tá? Embaixo do cruzamento, né, próximo à curva, a gente vai achar o ponto ótimo, tá? Onde a gente vai ter o ρD máximo e o teor de umidade ótimo, tá? Então, esse valor, ele é obtido visualmente. Não tem uma formulação para chegar nisso, tá? A gente só tem que ter essa análise, né, prévia antes de determinar esse valor, tá? O Excel, né, quando ele traça essa curva, tá? Ele traça essa curva de acordo com a configuração do ponto, tá? E aí fica essa curva mais ou menos com todos os pontos ligados, né? E isso não traduz uma realidade, né? Com relação a esse ponto, esse teor, esse ponto ótimo aí, tá? Então, tomem cuidado. Lá no vídeo, né, de curva de compactação, eu mostro essa construção, né, para chegar e tal, mas a gente ainda vai fazer muito disso ainda para tentar chegar nesse valor ótimo, tá? Vai ser sempre um valor aproximado, ok? Então, aqui a gente lançou os pontos que a gente acabou de determinar, foram 5, então a gente tem 5 pontos aqui. Normalmente são 3 pontos no ramo seco e 2 no ramo úmido, tá? E aqui a gente obteve um ρD máximo de 1,825, tá? E um teor de umidade de 15,4%, tá? Bom, aqui já mostra como que a gente poderia obter a curva de saturação, tá?
Então, a gente teria que utilizar essa fórmula aqui de Rodé relacionado com o grau de saturação, tá? O S. E aí a gente iria manipular essa equação de forma que Rodé, né, fixando o grau de saturação a 100%, tá? A gente variaria o valor de teor de umidade e conseguiria obter essa reta vermelha aqui, essa curva vermelha, tá? Então, a gente percebe que essa curva de saturação, ela sempre fica à direita da curva de compactação, tá? Aqui ele fez para 100%, mas eu poderia fazer para 90%, para 80%, enfim. Poderia ir variando esse valor de saturação para obter essas diversas curvas, tá? Então, aqui a gente observa que esse solo, né, na compactação, ele não vai chegar a 100%, tá? Então, gente, nessa aula foi isso, tá? Só mesmo para a gente ir treinando esse processo de cálculo, né, para ver como que funciona esse cálculo. E aí, na próxima aula, né, a gente vê mais detalhes, né, desses ensaios, né, da compactação em campo, tá ok? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, só mandar mensagens, tá? E até a próxima, gente. Até Ô, mais. próxima. Pode dizer. Na lista, a 5, a outra parte dela é essa tabela, não é? Porque eu tava fazendo lá e tava faltando. Eu coloquei um pouco de ensaio de compactação na lista, exatamente. Deixa eu até abrir ela aqui para eu ver. É a lista 3? É. Eu não passei a lista 4 para vocês, né? Qual questão, Marlon? A 5. Aí, quando desce mais no PDF embaixo, ele tem uma B e C lá. Ah, tá. Nossa, eu esqueci de aproximar esse aqui. Faz o seguinte. Nossa, eu não vi essa parte. Na verdade, não teria como você obter esse teor de umidade. Peraí, deixa eu ver. Determina o teor de umidade do solo compactado. Ah, não. Sim. Porque, na verdade, não tem dados suficientes para você determinar isso. Tá? Sim. Não tem dados suficientes. Isso aí, na verdade, eu esqueci de tirar. Por isso que ficou lá no finalzinho. Isso não era para constar na lista, tá? Foi um erro meu na hora de fazer a lista. Então, essa alternativa B e C Travou aí pra você, gente? Travou. ela não, eu não lembro. Voltou, gente? Voltou. Eu falei que não façam as letras. Travou de novo? Não, agora voltou. Não. Não façam a letra B e C da lista da número 5, tá? Dessa lista 3. Não façam, porque não tem como fazer. Isso era de uma outra atividade que eu acabei apagando. Tá?
Então, essa parte. Okay? Você tem lista... Não passei para vocês. Oi, aqui travou o que você falou. Espera uma... Deixa eu ver uma coisa aqui, tá? Lista 4, eu passei para vocês? Voltou, gente? Voltou. Você É perguntou porque tem um se... trabalho, né? É complicado, né? Tá fácil pra ninguém. Tá, tem o trabalho. Perfeito. Não, é o seguinte, é porque a lista 3 vale 5 pontos, tá? O trabalho vale 10, e aí fica faltando 5 pontos, tá? O trabalho eu pedi para vocês entregarem Ô, até o dia Glaucimar, 8. Sim. esse bimestre vale 30 pontos. Então, é porque as atividades de fixação valem 10, certo? As listas devem valer 10 na soma, né? E aí eu tenho 10 do trabalho. Lista só, que vale 5 pontos. Tá faltando mais 5, entendeu? Eu tô aqui porque Por que realmente você não. Você podia dar é 7,5 em trabalhoso. cada lista, por exemplo. Não, mas é porque eu só passei uma lista. Nesse bimestre foi a lista 3, entendeu? E aí eu precisava de uma atividade para dar esses 5 pontos. O que a gente pode fazer, para facilitar, e eu conseguir dar esses 5 pontos, tá? E aí também tem com vocês, porque é trabalhoso, eu confesso que né? O nome já diz trabalho. Na hora da nossa aula, eu vou propor uma atividade, tá? Essa atividade vocês vão fazer em grupo, tá? E aí, eu faço uma atividade relacionada com esse tópico de curva de compactação, um exercício só. E aí vocês fazem e me entregam, vão valer 5 pontos, tá? O que vocês acham? Adorei. Adorou, né? Muito bom. Bom, porque assim, QI não compromete muito a nossa aula, porque a gente já está no final do bimestre, e eu não vou falar mais de outro assunto. A gente vai ficar no final, até o final do bimestre, falando de compactação, tá? E aí eu só vou falar de uma matéria nova no semestre seguinte, tá? Então, a gente faz essa atividade na próxima aula, e aí a gente distribui esses 5 pontos, tá? E essa atividade, ela vai ser em grupo também, tá bom? A gente organiza isso, né? Vai ser os mesmos grupos que vocês já têm aí para fazer as atividades. Passa essa atividade, vocês fazem e me entrega. A gente discute aqui na aula e tal, e vocês me entregam, né? E aí eu distribuo esses 5 pontos, tá? Só que tem que ter a participação de todos os componentes do grupo, tá? Tem que ter todos aqui, ok? No dia da aula, tá? Eu vou colocar isso no SIGA e vou notificá-los também, né, para não ter problema que não foi avisado e tudo mais, bom? Então, a gente fica combinado assim, tá? E aí a gente termina essa parte aí, termina todo esse conceito aí do segundo bimestre, tá? Ok, gente? Podemos fechar assim? Sim. Ok. Então, beleza, gente. Até a próxima aula,